A Universidade Federal do Tocantins, campus de Gurupi, apresenta Fala Consciência, o seu podcast de ciência e sociedade. Apresentação, Alex Canguçu e Lucas dos Santos. Fala pessoal, aqui é o professor Alex Canguçu. Fala pessoal, aqui é o professor Lucas dos Santos. Nós estamos começando o podcast Fala Consciência, um podcast voltado à temática de ciência e sociedade. Lucas, quem são os nossos convidados dessa tarde? Alex, hoje mais uma entrevista em dose dupla aí. A gente vai entrevistar dois professores do curso de Engenharia Florestal da UFT e que estão com um projeto bem legal do Viveiro, que eles vão falar o nome direitinho do Viveiro aí. Eu já sei, é Viveiro Florestal da UFT. Tá certo, né? Isso mesmo. São os professores José Neto e Saulo. Rodrigo. Sejam bem-vindos, colegas. Obrigado, Alex. Obrigado, Lucas. É um prazer estar participando aí desse projeto de vocês, né, do podcast. Já há algum tempo já que a gente está para participar, né? Que bom que a gente conseguiu ter essa data aí para estar participando hoje. Conciliar, né, as atividades de cada um. Zé, prazer também estar aqui. É sempre bom bater um papo com vocês. Bacana, Zé Neto. A gente tá sempre tomando café aí. A gente sempre encontra aqui, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as atividades desses dois pesquisadores. E assim, para começar, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a chegada de vocês aqui na UFT. Quanto tempo vocês estão aqui? Então, a gente chegou aqui em 2018, foi o edital aí, né, de contratação. Teve uma coincidência, né? Tiveram 5 professores contratados para o Colegiado Florestal. E aí o professor José chegou no mesmo edital aí, então basicamente chegou praticamente junto aqui na universidade. E aqui, desde que a gente chegou, a gente ministra aí, né? Eu sou da área de colheita florestal e a gente vem trabalhando nessa parte de mecanização agrícola, mecânica e máquinas, certo? A gente vem trabalhando com essas disciplinas aí, desde 2018. Bacana. Zé Neto, e tu? Na área do terror da molecada. Ah, é? De engenharia aplicada. Aqui causa espanto, Hidrologia, meteorologia. Estamos aí desde 2018, já há um pouco mais de 6 anos, né? Trabalhando e colaborando com o nosso campus. Muito bom. E esse bonezinho, Zé? De que? Laboratório? Do laboratório, né? É isso que você tira o chapéu, né? Esse eu tiro o chapéu. Ah, você sempre falava Laboratório disso. de Prototipagem e Monitoramento Ambiental, LPMA. Aham. E o LPMA, ele fica onde? Fica no Complexo Laboratorial 2. Ah, tá aqui no campus da UFT de Gurupi. Bem, então vamos iniciar o papo. A gente está muito curioso para falar sobre o viveiro florestal da UFT aqui de Gurupi. Queria que vocês falassem para a gente como é que surgiu isso, como é que foi a história dele, né? E depois, só rapidinho, porque já que ele falou do laboratório, a gente pode falar de prototipagem. Isso, vai ter espaço para todos os momentos. Certo, pessoal. O Viveiro, ele foi um projeto que iniciou em 2019. Em 2019, a Jardim Plan, junto com a empresa que tem a concessão da ferrovia, da ferrovia Norte-Sul, ela precisava de uma licença ambiental para estar operando. E daí ela não encontrou na região sul do Tocantins um viveiro florestal de mudas nativas de cerrado. A gente tem uma diferença, né? Quando a gente fala um viveiro de mudas, tem uma diferença significativa entre mudas nativas de cerrado e outras mudas agronômicas ou florestais, como mudas de pinos, eucalipto, ou agronômicas, mudas de laranja, limão. Então ela não encontrou um viveiro que tivesse esse escopo, tivesse essa diversidade, essa quantidade de mudas em quantidade de espécies, né, diferentes. E daí a empresa buscou a universidade para formar uma parceria público-privada, onde ela inseriu aqui em 2019. A contrapartida da empresa foi deixar a estrutura física do viveiro. A gente não tinha nada aqui no campus, né, nenhuma estrutura de viveiro até então. E aí, após 2 anos de um termo de cooperação técnica feito via Fundação de Apoio, a gente conseguiu a estrutura física que existe hoje, né? Então, naquela época, em 2019, eles se instalaram e produziram em torno de 500 mil mudas nesse espaço aí de 2 anos. Todas foram utilizadas nas áreas à margem da ferrovia.
E hoje a gente continua com a proposta do Viveiro, na verdade com um projeto, né, do Viveiro, e a gente assumiu a gestão lá do espaço físico, onde a gente continua com uma parceria, só que com uma outra empresa. Agora a empresa é um termo de cooperação com a empresa Rumo, que detém a ferrovia, ou detém, né, o uso da ferrovia, junto com a VM Serviços. Funciona assim, a Rumo, ela, para operar na ferrovia, ela precisa de uma licença ambiental. E aí, para ter a licença ambiental, ela tem que fazer essa recuperação de algumas áreas, a gente chama de passivos, né? Recuperar algumas áreas. E a VM é a empresa que faz esse serviço. Então, nosso termo de cooperação é o FT, Rumo e VM, onde ela fomenta toda a produção de mudas, insumos, mão de obra, e a gente vai fornecer, está fornecendo essas mudas, né? Só para a gente ter uma ideia de números, o ano passado a gente conseguiu entregar no contrato, né, 150 mil mudas. E essas mudas já foram, né, 150 mil mudas, aí dá em torno de quase 50 hectares de áreas Sim. foram recuperadas. Então, assim, a empresa na obra é natural que ela, consequência da obra, que ela vai degradar, né? Então ela tem que recuperar, compensar isso de alguma maneira. Isso, Seria pra isso. isso. A ideia é o seguinte, como foi feito a linha férrea, né, para a questão do transporte por meio lá dos trens, e aí o IBAMA exige que a empresa, por conta do desmatamento que houve para construir a malha viária, que ele faça a recomposição em uma outra área. E a empresa hoje ela tem que reflorestar em torno de 300 hectares para continuar podendo utilizar essa linha. Certo. Você falou que o primeiro projeto foi que teve a implementação, né, da área física ali, foi 500 mudas, né? 500 mil Mil mudas em mudas. 2 anos. Isso, em 2 anos. Então, esse projeto aí já concluiu, né? Já foi entregue as 500 mil mudas no projeto inicial dele, né? É Isso. isso? E como é que funciona esse processo o ciclo, né? De geração dessas 500 mil mudas, que foi o caso aí do primeiro acordo. Isso, o primeiro acordo foi a Valec, que é uma estatal, empresa estatal, e a Jardinplan é uma empresa que ganhou o contrato junto à Valec. Como a Valec ela passou a concessão da ferrovia para a Rumo, que é uma empresa privada, e aí a Rumo hoje assumiu, por isso que a gente houve essa mudança de empresas no contrato. Ah, Mas a certo. finalidade continua sendo a mesma. Certamente. Bom, como que se dá essa produção de mudas, essa parceria? Tudo inicia lá em junho e julho, na época de coleta de sementes. Então a gente tem umas matrizes georreferenciadas que são árvores nativas de cerrado, um ipê amarelo, um baru, um angico, aonde a gente já foi em campo previamente, identificou essa árvore, pegou um ponto com GPS, e aí quando vinha a época de coleta de sementes, que geralmente aqui no Cerrado é de julho a setembro, a gente coleta essas sementes e inicia a produção de mudas. A gente normalmente começa a produção de mudas ali no começo do ano, abril, maio, com sementes coletadas no ano anterior. E essas mudas são produzidas lá no viveiro, tem todo, né, um processo, vai para a sementeira, depois casa de sombra, área de rustificação. E o processo de expedição é sempre feito ao final do ano, quando começa a época de chuvas, né? Aham. No mês de outubro, final de outubro, novembro e dezembro. Que é um momento bom, né? De tirar dali e plantar, né? Porque quando a gente trabalha com as nativas, né, com recuperação de áreas, qualquer projeto de recuperação de áreas, eles sempre fazem o plantio nos meses de chuva. Para a questão de redução de custos, Sim. como a gente não tem irrigação, né? Sim, sim. Então é feito esse processo aí. Aí se planta nos meses de chuva e nos meses de seca é feita a manutenção. A empresa ela faz o plantio e ela dá manutenção na área por 2 anos. A manutenção é coroamento, limpeza da área, roçada. Mas é interessante porque você acaba que a universidade está cumprindo um papel porque tem uma Bem carência legal, no né? mercado, né? Não tem uma empresa para fazer isso. E a universidade ganha também, enfim. E nesse caso foi a universidade que, aliás, foi procurada, né? Procuraram a universidade, né, Zé? Exatamente, a empresa ela viu que tinha essa demanda, né, e não tinha quem oferecesse o serviço aqui. Então ela fez uma busca, viu que tinha um curso de engenharia florestal, veio até nós na universidade, eu era o coordenador do curso na época, a gente Tu era o articulou coordenador, né? isso, articulou junto com outros colegas, e aí no processo de construção da proposta,
quando assinou o contrato, o professor Saulo assumiu como coordenador, e a gente tem trabalhado aí com um grupo de outros professores, né, ajudando a produzir essas mudas, né, e o Lucas comentou ali, é muito interessante porque a universidade atua, né, se a gente pensa nos números hoje, nesse ciclo aí já de 5, quase 6 anos que a gente está, a gente já produziu quase 850 mil mudas. E aí, quando você pensa, né, nesse número, 850 mil mudas, você que gosta de futebol, certo? Dá mais ou menos nas características que a gente faz o plantio, por volta de 1.100 mudas por hectare. Isso dá para recuperar quase 750 hectares, 750 campos oficiais de futebol, Acho que fica certo? muito claro, né? Então, é uma, é uma entrega muito bacana você ver a universidade ajudando, né, o meio ambiente, e dentro desse processo a gente tem todos os nossos alunos participando, certo? A gente tem vários projetos de pesquisa em andamento lá, estágio, a gente atendeu mais de 50 alunos, certo? Em estágios realizados formalmente lá no nosso viveiro, trabalhos de conclusão de curso, pesquisas, o professor Saulo é o coordenador, inclusive, de uma pesquisa bem interessante. A gente tem experimentado algumas coisas que, inclusive, a gente leva, né, para o campo da empresa. O professor Saulo pode até comentar melhor uma estratégia de módulos, demonstrativos aí de recuperação de áreas degradadas, onde a gente trabalha com espécies não só para atender o meio ambiente em si, a recuperação, o aspecto ecológico, mas também poder permitir uma exploração financeira futura dentro de um plano de manejo, como Equilibrada, espécies né? com produção madeireira, espécies que possam produzir, né, outros produtos não madeireiros, como frutos, por exemplo, e permitir que essas áreas possam ser exploradas pela comunidade no futuro. Então, é uma estratégia bem interessante e tem gerado os resultados aí. Se você pega, por exemplo, toda vez que a empresa vem fazer vistoria das áreas, as fotos da nossa área experimental aqui na nossa fazenda é a área modelo, é sempre aqui a nossa. A gente tem, hoje já está com 4 anos essa área implantada, a gente tem indivíduo com mais de 12 metros de altura. Quando a gente pensa para o porte dos indivíduos do Cerrado, é uma coisa incrível, né? Então, assim, a gente tem mostrado que não é só produzir a muda, mas as nossas mudas elas têm um padrão de qualidade, certo? Tem que ter um critério técnico que a muda só sai para campo, né, que é no momento de expedição, se ela tiver no mínimo meio metro de altura, né? Então isso é uma característica interessante, isso mostra o vigor da muda, é mais fácil para ela se adaptar no meio ambiente, certo? E isso faz com que os plantios estão sendo executados utilizando o produto feito aqui pela UFT, eles consigam ser plantios de sucesso. Porque tem um percentual de mudas que conseguem se desenvolver, é isso? Exatamente. Ela sobressai melhor, né? Todo indivíduo, ele, quando a gente pensa no nativo, tem várias características, né? A gente precisa do solo, tem que ter uma fertilidade natural, tem toda a questão do manejo, a condição climática que ela foi plantada. Então, quanto melhor, mais vigorosa sair essa muda, certo? Quer dizer que ela tem mais chance de ter êxito, certo? Quando plantada, né? E, obviamente, que tem alguma perda, né? É muito comum em plantios com vegetação nativa uma perda de até 50%, né? Em média aí 30%, 20%. A gente consegue, no nosso viveiro, por exemplo, ter perdas inferiores a isso. Graças ao manejo, né? A aplicação da técnica, a gente tem executado aqui. Isso é bacana. E lá, quando vocês estão aqui no viveiro, lá no viveiro em si, o processo da semente até essa altura que você falou, pode acontecer algum risco de não se desenvolver? Há esse risco? Ou ele não existe, é bem controlado? Para poder fazer esses acordos de um número elevado, né, de 500 mil, às vezes, né? Que foi o caso do primeiro. O grande problema, né, que é interessante para a gente, porque dentro da academia, todo problema é bom, né, para a gente estudar. É bem-vindo, os desafios. E aí, pois a gente reduzir essa questão da mortalidade é muito difícil. A cada semente que a gente planta, a gente tem zero garantia de que ela vai dar certo, né? Então, é um trabalho, um esforço que a gente desenvolve para executar as técnicas da forma mais adequada possível para fazer, né, aquela sementinha lá virar uma muda de qualidade. Tudo isso tem desde a época correta, como o professor Saulo comentou, né, para fazer a coleta da semente. Um dos principais desafios é você coletar a semente quando ela está no ponto ideal de maturação. Isso vai permitir que ela, né, consiga germinar com mais facilidade. Então, se você coleta ela de forma mais precoce,
a chance dela se desenvolver é muito baixa. Ou né? pós, né? Também. Exatamente. Né? Que aí ela já começa com um grau de deterioração. E mesmo você coleta no ponto ideal, é uma característica que tem nos indivíduos florestais, é a tal da dormência. Em algumas espécies ela tem uma dormência natural, então a gente precisa quebrar esse passivo. Que na natureza, por exemplo, uma semente, quando está disponível, ela pode passar pelo trato digestivo de um animal, que aí as enzimas, né, do trato digestivo vão atuar sobre a semente, e quando o animal libera, né, via fezes daquela semente, ela está viável. Quando a gente coleta ela, não passou pelo trato digestivo. Então a gente tem que aplicar uma série de técnicas para tornar ela viável, né, e aí quebrar essa dormência. Então a gente usa desde escarificações mecânicas, né, utilizando lixas, até mesmo processos químicos, né, para poder degradar ali as membranas e viabilizar, né, essas sementes para aumentar o potencial germinativo. E aí ela germinou, certo? A gente tem todo um processo, um ciclo ali até ela chegar nesse meio metro. E aí nesse meio do caminho pode acontecer de tudo. Até Desde aí doença, certo? Insetos. Então a gente tem uma filosofia muito bacana lá no nosso viveiro, que é até a outra professora que colabora com a gente, a professora Mara, né? A gente faz um manejo integrado de pragas e de doença, a gente evita ao máximo a aplicação de defensivos químicos, então a gente está sempre fazendo um monitoramento contínuo, identificou a doença surgindo, a gente vai lá e faz o que a gente chama de catação, remove aquele indivíduo, aquela folha doente, e aí a gente consegue o quê? Não aplicar esse insumo, querendo ou não, às vezes ele pode ficar resíduo e ir para o campo, certo? Então é um manejo bem interessante. Mas, obviamente, acaba que uma hora ou outra, né, a gente tem um caso bem interessante, tem espécies que são sensíveis, não tem jeito. Teve, há uns 3 anos atrás, uma espécie daqui do Cerrado chamada mirindiba. Era uma sexta-feira, a gente fez a avaliação, estava tudo ok. Choveu bastante no fim de semana. A gente chegou... Mirindiba que dá umas frutinhas que animais gostam de comer? Sim. Essa, né? A gente chegou na segunda-feira, a gente perdeu o canteiro inteiro, 20 mil mudas. Deu uma doença, um vírus, ele dizimou o canteiro em 2 dias, dado o excesso de umidade. Então, assim, são coisas que podem acontecer. Né? Mas o nosso índice de perda é baixíssimo. Isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho. Só para fechar esse raciocínio aqui. Então, na verdade, quando uma empresa faz um acordo de cooperação técnica com a universidade, ela tem, na verdade, uma segurança, né, técnica de gerar esses indivíduos, posso chamar assim, nessas árvores, né, de 50, porque aqui está o conhecimento, né? Aqui está a integração de várias pesquisas, né? Professor Zé Neto, professor Saulo, interagindo ali para minimizar esses impactos aí que falaram pelo Zé Neto. A gente sempre costuma falar, quando a gente recebe as pessoas, né, lá no viveiro, visitas de escolas, né, público externo, a parceria público-privada em países desenvolvidos, Japão, Estados Unidos, a universidade, a empresa, ela não está próximo da universidade, não. Ela está dentro do campus da universidade. E no Brasil a gente precisa quebrar esse paradigma, avançar. As empresas, o capital privado, ele não tem que estar lá fora, ele tem que estar aqui dentro, tem que estar aqui dentro do campus. Toda empresa de Gurupi ou região deveria ter uma filial, deveria ter algum protótipo, pelo menos de pesquisa, que está aqui dentro do campus. E hoje a gente tem essa satisfação que a empresa Rumo, junto com a VM Serviços, tem uma filial aqui dentro, tem funcionários da Rumo e da VM trabalhando aqui dentro do campus, dentro desse projeto, lógico, né, dentro das leis aí. Claro. E isso é muito bom. A gente ganha, a empresa ganha com esse potencial de pesquisa, né, esse potencial técnico, e a gente ganha com essa questão operacional. Só para fechar essa questão, em números, hoje a empresa já investiu na área do viveiro, em infraestrutura, pagamento de bolsas para alunos, para os pesquisadores, em torno de R$1 milhão nesses 4 anos. Nesses 4 anos. Então, é um projeto de sucesso. A gente veio de uma pandemia onde que teve paralisação de recursos públicos e tudo mais, né, retração da economia, e em contrapartida a gente conseguiu aí trazer nesses últimos 4 anos, de 2020 para cá, em torno de R$1 milhão em todo esse arcabouço, né? De bolsas para alunos, bolsas para pesquisadores e infraestrutura que hoje é da universidade, né? E Saulo, vocês estão com contratos, acordos em vigor, né? Com o outro, você falou, né? Mas vocês têm ainda possibilidade de fazer novos acordos ou está na capacidade máxima de atendimento?
Não, hoje a gente tem capacidade, inclusive uma proposta que a gente já submeteu à Fundação de Apoio à FAPTO um projeto de prestação de serviços para a comunidade externa à venda de mudas. Por quê? Depois que a gente começou a produzir mudas aqui no Viveiro, é muito comum chegar um produtor e buscar, vocês vendem muda? E a gente, por Ainda força do não contrato, a gente não estava, podia vender, né? não pode. E aí hoje a gente está com um contrato já em processo via Fundação de Apoio, está nas instâncias da UFT, para a questão da prestação de serviço com venda de mudas. Por quê? Porque a gente quer dar continuidade ao trabalho que lá está sendo feito. Essa empresa ela é um tempo de operação, ela tem uma vida, tem um período, né? E após a saída dessa empresa, a gente pretende continuar com a universidade com a venda, um laboratório onde a conta via Fundação de Apoio, os recursos vai entrar para a instituição, para a gente poder manter aquela estrutura. Comunidade geral, produtor rural, as pessoas, né, da cidade, desde que aquela dona de casa ou qualquer um da população que queira adquirir uma muda de pequi para plantar no fundo do quintal, até um produtor rural que tem que fazer Trabalhar uma no recuperação manejo, de áreas, que recuperação. precisa de 1.000, 10.000 mudas, a gente vai conseguir atender. O projeto social, né? Aí vem a questão do projeto social. Você falou, só para esclarecer aqui, Vamos da levar fun- a pergunta do. você falou da FAPTO, né? Fato. É só para poder esclarecer, Lucas, que às vezes algumas pessoas não sabem que é a Fundação de Apoio, né? Apoio. Então ela permite isso que o professor Saulo e o professor Zé Neto tá falando. Ela é uma empresa ligada, privada, né? Privada. Ligada, Entidade. privada, que ela faz esse canal, né, de conexão e permite isso acontecer. Então ela fica em Palmas, só para esclarecer isso. Pois não, Lucas? Ela faz esse elo, né? Da Isso. universidade com. Com o pesquisador fundamental e a isso. empresa. Não, a pergunta do Leandro. Ah, sim. Leandro, vamos lá, Leandro. É que vocês falaram que tem alunos que trabalham com você. Aí me surgiu uma dúvida de como esses alunos fazem para ingressar nesse trabalho com vocês, se tem algum processo seletivo anual ou semestral, algo do tipo. Jovens interessados, né? Então, nós temos várias formas de ingressar lá no projeto do Viveiro. A primeira forma seria estágio, igual o José comentou, mais 50 alunos já passaram por lá. Um aluno de qualquer curso, dentro do nosso campus aí, até de fora, se precisar, né? A gente atende a questão de estágios. O estágio final de curso, né? E também temos projetos de pesquisa e extensão dentro do Viveiro. Onde os projetos de pesquisa geralmente são as bolsas de PIBIC. Por quê? Porque os nossos projetos PIBICs, alguns deles, né, são desenvolvidos dentro do Viveiro. Como o José comentou, a gente tem um projeto que é instalação de MDRs, que são módulos demonstrativos de recuperação. O que acontece? Hoje a gente não tem muitas informações sobre as espécies nativas de cerrado. Se você perguntar para um engenheiro florestal qual é o crescimento médio de uma árvore de eucalipto, ele vai te falar 40 metros cúbicos ano. Então a gente tem algumas informações de crescimento para culturas florestais que são em larga escala. Eucalipto, pinos, mogno, algumas culturas já são, né, bem conhecidas. Para as nativas, a gente não tem muito desses conhecimentos. Qual foi a nossa pesquisa? A gente implantar em uma determinada área de 1 hectare espécies em pré-determinadas, espécies de cerrado, só que todas com foco. Espécies com foco de produção de madeira, espécies com foco de produção de frutíferas, como baru, cagaitas, mangabas. Para quê? Para a gente estudar como que elas se comportam naquele arranjo, naquele espaçamento. Para quê? Daqui a 10 anos, a gente está com 4 anos de avaliação lá na fazenda experimental da universidade. Daqui a 10 anos, quando um produtor tiver uma demanda para fazer uma recuperação, a gente já vai poder passar para ele, olha, nesse arranjo com essas espécies, você vai ter esse volume de madeira ou essas condições de frutas daqui a 10 anos. A gente vai conhecer o desenvolvimento dessas espécies e junto com o desenvolvimento dessas espécies, a gente também está implantando um outro projeto agora nessa mesma área, que é a questão de crédito de carbono. O que a gente está fazendo? A gente já estava avaliando o volume dessa madeira, certo? O crescimento dessa madeira, e agora a gente tem uma metodologia que a gente vai transformar todo esse volume, certo? É volume de madeira, mas quanto de carbono foi sequestrado para desenvolver a madeira? Porque a gente sabe que num processo de fotossíntese, desenvolvimento da planta, a planta faz o quê? Ela
na fotossíntese, ela sequestra o CO2, certo? Para crescer, ela utiliza o CO2 para fazer a fotossíntese. Então, o que acontece? Ela prende o CO2 ali. E com o tempo, ela fica lá na madeira, né? Que chama carbono, né? Então, o carbono fica ali dentro da madeira. Então, a gente está fazendo essa avaliação para quê? Para a gente conseguir quantificar quanto de carbono tem naquela área ali. Porque as plantas, como estão em desenvolvimento, elas sequestram muito mais carbono do que, por exemplo, que a gente escuta falar, né? A Amazônia é o pulmão do mundo, a Amazônia é uma grande responsável, né? Florestas já adultas são responsáveis pela questão de carbono. Só que florestas em desenvolvimento conseguem estocar muito mais carbono do que uma floresta já adulta. A gente está fazendo essa avaliação aí. E nessa questão do Leandro falou que insere os alunos, né? Os alunos Nesse de graduação. projeto de pesquisa, né, via projeto de PIBIC, via questão de TCC, né, e projeto de extensão também com as bolsas de PIBEX, os alunos E também tem relação nessa com área. as pós-graduação também, daqui, agronomia, florestal, ou um pouco ainda? Pouco Ainda é ainda. pouco. Tivemos uma aluna lá que ela foi fazer um mestrado em Lavras, não foi, José? Ela passou por lá num dos nossos programas de residência agrícola, que nós tivemos lá no Viveiro também. Residência agrícola, falando bem rapidamente, foi um programa feito pelo MAPA em 2020, 2021, onde a gente conseguiu esse edital e passaram por esse, lá pelo Viveiro, na verdade, por esse programa, né, 10 egressos do curso, onde eles tiveram a oportunidade de residir dentro da empresa, né, fazer a residência, assim como a residência médica, eles tiveram a oportunidade de residir dentro da empresa, e aí a passar aquele conhecimento de sala de aula e aprender com a empresa. E dos 10, hoje 7 já foram contratados pelo mercado. Saulo, aproveitando um tema que você acabou de falar, crédito de carbono. Assim, explica para a gente o que seria, porque tem toda uma questão, né, de empresas voltadas para isso, especificamente para essa área. Está até em alta, né? É um tema bem legal. É o tema da né? moda. Tema da moda. Eu já vi também falar também sobre biodiversidade. Com relação... Bioeconomia. Bom, pessoal, o que acontece? Existem duas formas hoje de você trabalhar na questão de crédito de carbono. Tem o mercado voluntário e o mercado institucional, né? O mercado voluntário ele ainda está sendo estabelecido aqui no Brasil. Como que funciona? Assim como uma bolsa de valores. Uma empresa, ela põe o seu capital, ela põe a sua ação no mercado, na bolsa de valores, e uma outra empresa compra. O mercado voluntário de crédito de carbono, como que ele funciona? Uma empresa geradora de carbono, por exemplo, no nosso caso, a gente tem um projeto que demonstra que houve sequestro de carbono. A planta absorveu o carbono ali no seu desenvolvimento e tem a questão do sequestro de carbono ali. Essa empresa hoje que está fomentando as atividades, a empresa Rumo, ela vai ter carbono, créditos, né? Porque ela conseguiu sequestrar esse carbono e ela vai poder oferecer no mercado voluntário, para uma empresa que necessita pagar pela poluição que ela faz. Está no início, aqui no Brasil, essa parte. A questão de crédito de carbono pode vir de várias formas, pode vir desde a agricultura de baixo carbono, de técnicas de manejo na agricultura, pode vir com a questão dos dejetos dos suínos. Há várias formas de você demonstrar o sequestro de carbono. No nosso caso, a gente está demonstrando, né, por meio de projetos florestais. O desenvolvimento das espécies vegetais, eles incorporam carbono na sua madeira, e a gente demonstra que houve sequestro. A gente tem esse projeto, onde a gente vai passar para uma certificadora. O trâmite funciona. A empresa demonstra que tem crédito, ela faz um projeto técnico, no nosso caso. A gente passa esse projeto para uma certificadora internacional, que ela vai validar se realmente o nosso projeto está fazendo um sequestro de carbono. E após essa validação, essa certificação, a gente vai colocar o crédito desse projeto no mercado. Existem hoje várias plataformas no Brasil que fazem essa ligação entre o gerador do crédito e o consumidor. Quem deseja consumir, grandes empresas ou pequenas empresas que têm na sua essência, na sua atividade, algo que emite a poluição, que produz o CO2. Então, essa empresa que é geradora, ela vai e ela paga, pronto, traduzindo assim, que vai... Alguém vai fazer o serviço para ela. Alguém polui e precisa compensar. Isso. E aí, a empresa que gera o carbono, aprisionando, sequestrando o carbono, ela tem um crédito e aí ela pode vender para essa que está poluindo, compensar essa poluição.
Então, uma relação, vamos dizer assim, de equilíbrio, né? Alguém está degradando o meio, alguém está conservando. Então, você investe, você paga, se remunera para aquele que está conservando. Né? Isso é um benefício social, ambiental, né? E dentro desse contexto aí de mudança climática, hoje o tema da moda é muito relevante por isso, né? Porque a gente está ajudando na mitigação do clima, vamos assim dizer, né? E aí por isso que tem avançado bastante e a produção de muda, né, os projetos de base florestal, dadas as características das espécies florestais, vamos dizer assim, o carro-chefe desse tipo de produto. Fazer uma pergunta bem simples, porque também há algumas pessoas para ficar com as dúvidas, né? Então, por que é importante sequestrar CO2? Qual o Veja mal só, que isso acontece para o o meio que é que ambiente? acontece, né? A gente tem a nossa atmosfera, tem uma série de constituintes. Um deles é o dióxido de carbono, O CO2, CO2. certo? E o CO2 ele tem uma característica de absorver radiação. E absorvendo radiação, automaticamente ele acaba influenciando na regulação da temperatura do planeta, né? O CO2 ele existe naturalmente na nossa atmosfera, certo? Qual que é o problema? O aumento em escala da concentração de CO2. E o que alguns estudos têm demonstrado é que desde aí da Revolução Industrial, esse aumento ele tem ido muito além do que se espera e tem provocado o que vários pesquisadores definem como mudanças climáticas voltadas para o aquecimento global. Então, o grande aumento da concentração de CO2 altera a regulação da temperatura do planeta e esse aumento afeta a vida da gente. Um exemplo clássico disso, né, nesse ano de 2023 aí nós tivemos uma série de ondas de calor no nosso país de forma generalizada e todo mundo sentiu esse impacto. Isso afeta desde o dia a dia, você pensa no seu bem-estar, conforto, né? Você estava na tua casa, não tem ar-condicionado que desse conta, certo? Verdade. E aí isso afeta financeiramente, porque aumenta sua conta. Uma população mais sensível em termos financeiros não tem esse tipo de recurso, então ela sofre mais. Isso gera problemas de saúde, afeta a economia do país, certo? Porque os indivíduos vegetais, na medida que tem uma temperatura maior, sai daquela faixa ótima de crescimento e desenvolvimento dele, então compromete, pensando em áreas de produção, né, culturas agrícolas aí, ou até mesmo florestais, você pode ter quebra de safra, certo? Então traz uma série de impactos, né, econômicos, sociais, culturais, certo? A gente tem como consequência desses fenômenos aí, por exemplo, alterações do regime hidrológico. Então, pode chover mais, pode chover menos. E aí, se chove menos, eu posso alterar a dinâmica de um rio. E aí pode ter uma comunidade tradicional que tem algum ritual que depende daquilo. Então, assim, afeta o nosso dia a dia de várias maneiras. Então, é muito importante que a gente consiga controlar, né, essa emissão de CO2. Ele existe naturalmente, tem vários processos naturais. A gente pensa, por exemplo, na erupção de um vulcão, é um processo natural, certo? De emissão, tá? Aí quando a gente pensa, a emissão por base em frota veicular, né, já não é natural. Então, se a gente investe em desenvolvimento tecnológico para poder desenvolver, por exemplo, filtros, escapamentos melhores, a gente está ajudando o planeta, né? E aí, só que é muito difícil. A gente tem uma matriz poluente muito diversificada, é difícil controlar. Então, a estratégia que os governos e as pessoas que discutem o meio ambiente perceberam o seguinte, é muito difícil. Dado a evolução e a heterogeneidade do nosso planeta em termos de gestão econômica, política, né, a geopolítica como um todo, então vamos investir em projetos que possam estar sequestrando. Pelo menos se um está jogando mais CO2 na atmosfera, tem uma outra turma do outro lado lá que está capturando. Consumindo, né? Então a gente pelo menos, não é que a gente vai fazer a temperatura baixar, mas a gente vai reduzir o impacto dela subir. Ficar como ela está, né? E aí, na medida que você faz isso, tudo isso tem um custo, então, olha, se tem um custo, então a gente tem que valorar isso e atribuir um significado econômico. Então, por isso que hoje o tema da vez é esse o do crédito carbono. Alguém tem que pagar isso. É uma moeda. Exatamente. É né? uma economia. Quem vai pagar? Bioeconomia. Então, quem vai pagar é o poluidor. Né? O poluidor ele vai pagar, porque é ele que está gerando passivo. E talvez ele não consegue fazer diferente. Minimizar, exatamente. Como você falou. Às vezes uma limitação tecnológica, sabe? A gente tem muita tecnologia hoje, mas mesmo assim tem coisas que a gente ainda não consegue resolver. E até resolver, a gente precisa de alguma forma compensar. Compensatória. Uma outra pergunta, só mais nesse Só para fechar essa parte aí, aproveitando, né, o momento do podcast, esse ano agora, 2023, a gente também conseguiu aprovar um projeto da FAPES, o edital Centelha, onde a gente transforma uma ideia do pesquisador
em um negócio. E aí o edital Centelha a gente conseguiu aí estar entre os 20 aprovados, aonde a gente criou uma startup na área de crédito de carbono. O nome dessa startup é Regenera Carbo, e a ideia é a gente conseguir levar essa tecnologia para o mercado. Então aqui a gente está falando de uma ideia dos pesquisadores, aonde surgiu dentro do Viveiro, já trabalhando em outros projetos de pesquisa com a empresa, e aí por meio desse edital a gente conseguiu formalizar um CNPJ, aonde a gente é uma das primeiras empresas no Tocantins a trabalhar na área de crédito de carbono, Legal demais. voltados ao setor florestal, né? Então a gente vai fazer toda a cadeia. Regenera Carbo, como é que é? Regenera Carbo. Depois eu posso passar o Aham. Instagram para Tá, é bom, a gente vai citar aí. e Muito aí a ideia é pegar o produtor do início da cadeia até o final. Desde lá a gente vai desenvolver o projeto florestal, a gente vai fazer um diagnóstico da propriedade dele, ver qual tipo de projeto se encaixa, a gente faz o projeto, executa o projeto, faz o monitoramento, leva para a empresa fazer a certificação e depois põe o crédito de carbono no mercado. O produtor não vai ter um custo zero durante o processo. E Ele- tem muito produtor que nem sabe o que é, Nem né? sabe o que é e qual é a Pode fazer isso. e qual é a Ele sabe que ele pode propaganda, tá né? ganhando, É. E Tem qual é a algumas propaganda? Como é algo possibilidades. novo, a gente vai dar um fomento, a gente vai buscar o produtor, a gente vai custear todo o processo, vai ser custo zero para o produtor, O produtor. e aí o pagamento vai ser ao final. Quando a gente colocar o crédito no mercado, aí o produtor vai passar percentual desse crédito de carbono que ele vai estar recebendo para a empresa, no Vai nosso ser, caso, vai nossa ser empresa. assim, a vitrine de vocês. Esse A primeiro. vitrine. Um bacana, quando a gente para ver todo esse contexto, é o papel da universidade, né? A gente aí, Aham. nesse caso, envolve a pesquisa, começou o plano de pesquisa, a extensão, que a gente tem a comunidade sendo atendida, nós temos os alunos envolvidos, tem o ensino por meio da prática e tem empreendedorismo e inovação. Perfeito. Certo? Então, Ser completo. exatamente, é o nosso papel aqui. Então a gente está de fato dando um retorno aí dentro do potencial que se espera que a gente possa estar fazendo aqui, né, com a nossa instituição. Isso é uma ideia bem Ótimo. bacana. Eu queria. A minha pergunta estava dentro dessa temática aí, Saulo. Uma curiosidade minha, né? De uma forma simples, como é que a gente quantifica? Carbono? É. Nesse caso do nosso projeto, que é a avaliação de espécies florestais, é da seguinte forma, bem simples. A gente vai fazer a avaliação do volume de madeira. Então, a espécie, o indivíduo, ele cresce, né, a cada ano. A gente quantifica esse volume de madeira, Pesa. medindo o diâmetro e a Ah, tá. altura. A gente faz uma relação para saber o volume de madeira. A gente mede o DAP que a gente fala, que é o diâmetro, a altura do peito. Então, a gente vai até o indivíduo com a fita métrica, mede a circunferência do indivíduo. E aí a gente com outra... A planta. É, divide a planta. E aí, com uma régua, a gente mede Ainda a planta tá altura. pequenininha, né? Dá pra... Não, nesse caso já tá com 4 anos. Ah, já é grande. Já estão com... Tem Então não espécie dá pra com 12 pesar, não. metros, não. Aí a gente mede o volume, né? Na verdade, a gente mede o diâmetro e a altura e você tem o volume. E a Certo. partir do volume da planta, tem uma equação que vai dizer quanto daquele volume é de carbono. Em média, para o cerrado, legal. é 50%. Então, em média, Legal. no cerrado, todo indivíduo de cerrado, 50% do volume dele é de carbono. Né? Interessante, né? Isso provavelmente essa equação já foi com base em estudos, né? Provavelmente. E, inclusive, a gente desenvolve esses estudos, né? Para algumas espécies, a gente faz esses levantamentos, esse monitoramento, esse ajuste dessas equações, certo? E a partir daí, com base nas nossas áreas experimentais, a gente consegue, inclusive, é uma meta nossa, chegar a ter essas equações por espécie. Não, olha, o baru, você tem uma equação, o tingui, você tem outra, o cajuzinho do cerrado, outra. E aí é onde a gente está contribuindo principalmente na pesquisa, certo? sim. Gerando produtos que ainda não existem, né? Essas informações de base técnica para dar suporte. Sim. E no caso, uma outra curiosidade relacionada a esse tema, no caso assim, existe espécie que captura mais? Existem espécies de maior volume, por exemplo. No caso, Isso. traduz em E volume. acaba que nessa sua afirmação, acaba que fazem a captura maior de carbono. Maior. Por quê? Por exemplo, a gente tem lá na área experimental indivíduos como a cachamorra, que é um indivíduo que a gente tem lá, uma árvore, onde ela chegou a 12 metros de comprimento, na mesma idade que, por exemplo, o cega-machado. Então, a gente, dentro das árvores, né, das espécies florestais, a gente tem o que a gente chama de espécies pioneiras, espécies secundárias e clímax. O que é isso?
tem espécies que ela tem, a genética dela, ela vai desenvolver mais rápido, que a gente fala que é as pioneiras. Certo. Você plantou ela a pleno sol, que a gente fala, assim, numa cobertura florestal, ela consegue desenvolver bem. Já tem outras espécies que são classificadas como as secundárias, geralmente são as frutíferas, onde elas precisam de um pouco mais de sombra para conseguir desenvolver. E tem as espécies clímax. Então, dentro dessas classes de espécies, normalmente as pioneiras são as que sequestram mais carbono. Por quê? Porque elas desenvolvem melhor, elas têm um volume de madeira melhor. Só que não é só o volume, né? Tem a ver também com a questão da composição da madeira. E aí a gente tem uma parceria também com professores do curso, no caso, professores que trabalham com a parte de tecnologia da madeira. A gente até está desenvolvendo um artigo com a professora Raquel, aonde a gente juntou as pesquisas, né? A gente tem a área experimental, a gente tem o volume da madeira, e a professora Raquel tirou discos dessa madeira ao longo, né? Base, metade da árvore e topo da árvore, aonde ela quantificou quanto dessa madeira realmente é de carbono. Porque a madeira é constituída, né, de celulose, carbono, hemicelulose. Então é um estudo mais afinado, são o que a gente chama de propriedades químicas e físicas da madeira. Isso aí afina muito o cálculo, né? E nisso aí a gente tem uma precisão muito maior, porque a gente foi cirúrgico, né? A gente tirou o disco de madeira e aí ela avaliou naquele disco quanto que é de lenho juvenil, quanto que é de lenho tardio, que geralmente o carbono ele fica ele fica mais no cerne da planta, né? Quando a gente tem um indivíduo, normalmente mais o cerne, que é a área mais antiga, porque a madeira vai desenvolver de dentro para fora, né? Então, na parte mais antiga dela, que a gente fala que é o cerne, que é aquela parte geralmente mais dura, é onde é que tem a maior concentração de carbono. Então, na média, quanto maior o cerne da madeira, teoricamente, mais carbono tem ali dentro, né? Então, não adianta só ter volume, tem que ver qual é a proporção de cerne e alburno, que essa alburno é a parte mais de fora. Hoje, quantos professores assim têm projetos junto com vocês? Mais ou menos. 5. 5, né? 5. 5 contando com vocês? Contando com a gente. Mais 3, né? Então, se a gente está falando de um colegiado hoje de 22 colegas, quase 25% do colegiado está dentro desse projeto. E isso vai se multiplicando em vários projetos. Sim, a gente começou basicamente, né? Eu e o Saulo ali, um caso interessante que a gente tem aí, e isso é muito bacana você ver a evolução das coisas. Chegou no momento que o viveiro na transição entre empresas, a gente achou que a gente não ia conseguir renovar a parceria e ficamos aí, era o auge da pandemia, eu e ele, durante 3 meses ali, nós dois enchendo saquinho, um de frente pro outro, sentado nos tocos de madeira lá, um xingando o outro. O que é que a gente fez para estar aqui? Mas porque a gente acreditava na ideia. E aí, assim, a gente acredita na ideia e hoje a gente tem aquela estrutura, né? Hoje o espaço do viveiro é de 10 mil metros quadrados, certo? Com 2 casas de sombra, totalizando aí 350 metros quadrados de área sombreada, uma área de pleno sol. Hoje a gente tem boa parte do nosso sistema automatizado de irrigação, temos posto meteorológico, temos um laboratório de processamento de dados, temos um laboratório de análise de sementes. Estamos aí, né, nas tratativas para ampliação do espaço físico, inclusive, e tudo isso fruto daquela insistência, persistência nossa lá atrás de a gente fazer o serviço, não tinha aluno, não tinha nada, não vamos, a gente acredita na ideia. E hoje a gente chegou nesse patamar. Então, começamos nós dois, aí entrou a professora Mara, certo? A professora Raquel, o professor Everton. Então, assim, a gente sempre está aberto, colegas, parceiros, e cada vez mais a gente tem sido procurado, e na medida que vai aparecendo oportunidades, a gente vai articulando, e é uma coisa muito bacana. E a tendência é crescer mesmo, vai vir mais projetos, vai vir mais empresas, porque entregando acordos, né, entregando os resultados, o trabalho duro, ele aparece, né, Zé Neto? Então não tem como, né? Com certeza. E o laboratório de prototipagem está lá dentro também. Não está lá dentro, mas é parceiro. Mas é parceiro. É parceiro. Mas você usa muito da prototipagem lá no... O laboratório, ele, né, tem 2 vertentes, 2 linhas, uma que é a de prototipagem, né, só explicando o que é prototipagem, é o desenvolvimento, o teste, né, inicial de produtos, né, o protótipo em si. Você tem uma ideia, você vai estudar, testar a viabilidade daquela ideia. E outra parte é o monitoramento ambiental.
Então, lá dentro do LPMA, a gente trabalha bastante com o viveiro na parte de monitoramento, certo? A verificação das áreas degradadas, ver quando que ocorreu a degradação, né? O monitoramento para verificar a eficiência da recuperação. A gente consegue hoje, por exemplo, usando imagens de satélites, consegue verificar a eficácia da cobertura, se os plantios que estão sendo executados pela empresa, por exemplo, eles estão avançando, estão se desenvolvendo da forma que a gente espera, né? Então a gente consegue fazer isso, inclusive remotamente, com algumas parcelas para validação. E na parte de desenvolvimento, um dos produtos que a gente desenvolveu lá no laboratório foi, por exemplo, uma estação meteorológica de baixo custo, né? Você pensa hoje numa estação meteorológica aí, vai variar muito, mas uma bacana está entre 10, Essa que 20 tem e 30 aqui? mil. É sobre coordenação Isso. sua Isso. do E aí laboratório. a gente conseguiu desenvolver uma estação, por exemplo, que custa R$ 800, certo? Então a gente tem um protótipo hoje consolidado, desenvolvido lá pela nossa equipe, nosso time, né, os alunos. É uma coisa bacana que a gente insere conceitos que não fazem parte da base do curso, de programação, de eletrônica. Então acaba que você complementa a formação do aluno. Então é uma Sim. experiência muito bacana. A gente tem ideias de desenvolver outros equipamentos, né? E aí, na medida que os projetos vão avançando, a gente vai alinhando, integrando aí. Essa estação é lá dentro do viveiro, essa que você está falando. Sim. Vocês desenvolveram lá, né? Mas essa que tem, então são duas que tem aqui? Aqui no nosso campus a gente tem Tem duas. Um duas, posto né? oficial do Instituto Nacional de Meteorologia, Ah, sim. certo? Fica atrás do nosso restaurante universitário, e tem uma lá dentro do viveiro. Eu vou fazer outra pergunta bem simples, que as básicas, né? Sim. Zé Neto, assim, a gente vê, nós estamos presenciando aqui agora, ainda no mês de abril, né? Essas chuvas. Como é que é um cálculo? Você poderia explicar? Como é que calcula o tanto de chuva que está caindo e o excesso que cai de uma vez para uma vez? Como é que é isso? Então, aí tem Aqui alguns tá sensores, né? ligado à tua área. Alguns os sensores que a gente utiliza para observação da precipitação são os pluviômetros, né? Principalmente hoje, ou pluviógrafos, certo? Os pluviômetros digitais, eles facilitam muito nossa vida, porque você define um intervalo de tempo, né? Lá para a gente observa de minuto em minuto. Então, a cada minuto agora não está chovendo, por exemplo. Então, Não. o registro é zero. Na medida que chove, tem um mecanismozinho que ele vai quantificando aquele volume e uma relação entre volume e área captada. Aí gera o conceito de lâmina, né? O tanto de um volume que prestou em uma área de referência. A unidade básica é o milímetro. Quando diz que choveu 1 milímetro, quer dizer que choveu o equivalente a 1 litro em 1 metro quadrado. Então, se eu pegar uma jarra de água de 1 litro Legal. e derramar ela em 1 metro quadrado, vai ficar exatamente com a altura de 1 milímetro. Certo? Então, a gente consegue aí, com esse tipo de equipamento, observar, né, o volume de chuva no intervalo de tempo, a intensidade que foi esses fenômenos, e a partir daí essas informações são muito importantes para Sim. planejamento agrícola, urbano, Perfeito, a gente pensando em defesa civil, por exemplo, vira e mexe tem um evento aqui em Gurupi aí que Tem que alaga a saber, né? cidade, É. então a gente consegue caracterizar qual que é o tipo de fenômeno que gera esse tipo de transtorno, o que é que a gente pode fazer, a gente não é muito São Pedro, né? A gente não controla o tempo, A gente- mas a gente pode se preparar para as consequências do que vem, né? E a gente só consegue saber se está sendo efetivo ou não observando. Então, por isso que é uma das ideias nossas no desenvolvimento desse tipo de equipamento para poder observar melhor. E também pode ser um serviço, né? Não, com certeza. Social de alta relevância que a universidade também está prestando, né, Zé Neto? E essa estação, ela faz parte de uma rede, não a do viveiro, né? A outra... A do Instituto Nacional de Meteorologia, faz parte da rede oficial do país, né? Geralmente eles instalam em unidades, né? Órgãos públicos, e universidade é sempre um órgão que eles procuram para estar instalando. A nossa estação aí, ela tem mais ou menos uns 15 anos de idade, certo? Aqui dentro do nosso campus, tá? É uma estação completa, ela mede variáveis desde precipitação, temperatura, radiação, vento, umidade. É do mesmo padrão dos outros lugares? Sim, existe um padrão mundial de observação, né? Existem protocolos, processos, e todo mundo observa do mesmo jeito, e por isso que a gente pode comparar, né? Saber qual que é a característica meteorológica, ou se a gente pensar em longa escala climática de uma região. Porque está todo mundo observando do mesmo jeito, então eu Da posso mesma dizer que forma. tal lugar é mais quente, né? Ou chove mais, porque está todo mundo seguindo, vamos dizer Então assim, o mesmo deve protocolo. ser padronizado, né? Uhum. Ô, Zé Neto, então nesse caso, o que a gente está acontecendo aqui está um pouco atípico? poderia dizer? A gente teve um fenômeno, né, esse ano, em trabalho com o conceito de ano hidrológico, né? O ano civil ele começa 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. O ano hidrológico é diferente. Ele começa num ciclo chuvoso e se encerra no fim do período seco.
Na nossa região, geralmente é de outubro de um ano até setembro do seguinte. Certo. Então, o ano que a gente está hidrológico é 23, 24. Teoricamente, ele começou em outubro de 23 e vai até setembro agora de 2024. Esse ano a gente estava sob influência forte de um fenômeno chamado El Niño, né? O El Niño é um evento de escala regional, que ele acontece bem longe da gente, mas que, né, traz impactos substanciais da gente. Uma mudança de temperatura das águas do Pacífico, que altera aí mecanismos, né, regionais globais de circulação, né, das massas de ar. Então, faz chover mais ou menos em lugares, né? Então, aqui, no nosso caso, atrasou os eventos de precipitação, certo? De forma significativa, e isso traz um impacto substancial De para o tudo, nosso né? dia a dia, né? Mexe o ciclo da produção, né? Exatamente. É muito comum na nossa região a gente ter o que a gente chama de safra e safrinha, né? Eu tenho uma cultura principal, cultivo ela, colho, e aí aproveito o finzinho da chuva, eu planto uma com outra cultura de ciclo mais curto e também colho. Então é interessante. Aham. Dados os atrasos esse ano, a maioria dos produtores que conseguiram colher somente a cultura principal. E muitos deles, inclusive, tiveram quebras, né? Porque plantaram e Nem não deu, não né? plantou no período, a chuva não veio na medida que No precisava, tempo que esperava, era, no né? tempo que precisava. Então, né, gera todo um passivo. Tem E perspectiva aí- de continuar? Não, Chuva? os indicadores estão apontando agora que vai acontecer um fenômeno diferente, que é o Laninha, né? Então a ideia é que volte um pouco a regularidade ou tenha um pouco mais de chuva em um determinado momento, mas ainda é cedo para dizer a intensidade do fenômeno. Tá Mas certo. o fato é, o El Niño pelo menos já enfraqueceu, então Entendi. tá Ótimo. entrando dentro Ótima do informação. esperado. Ele veio de forma meio que inesperada, assim, inesperada, na É, verdade, né? esses fenômenos eles ainda são muito recentes dentro da compreensão da dinâmica deles, mas o El Niño principalmente já está mais consolidado, né? A gente já está percebendo uma espécie de ciclo. Então tem momentos que ele vem mais intenso, momentos menos intensos, né? E a gente está conseguindo aí com a avançada observação, por isso que observar, né, monitorar os elementos, as variáveis meteorológicas importantes, ele está conseguindo modelar e entender. Quanto mais a gente observar, mais a gente consegue entender, mais a gente consegue prever. E a gente tem conseguido aí, né, principalmente as observações do Instituto Nacional de Meteorologia e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE e do INMET, que são dois órgãos oficiais associados à observação do tempo, principalmente no nosso país. Eles têm feito relatórios aí com antecedência boa de 3 meses, né, e principalmente com esse evento particular que foi muito extremo, o pessoal tem começado a se atentar mais, a levar em consideração essas análises, sabe? São análises muitas vezes assertivas, né? A gente foca muito naquela previsão do jornal ali, mas aquela previsão do jornal, eles tentam extrair o que a gente chama de leite de pedra, pegar uma previsão de uma escala mais regional e tentar dizer localmente onde vai chover. É muito comum aqui, pegando um exemplo, tá chovendo no nosso campus e se anda ali Outro 3, bairro, 4 tá. casas, outro bairro não está chovendo. Não tá, Porque chuva é um acontece fenômeno muito. muito localizado. Chove no centro, não chove aqui. Verdade. Os modelos de previsões conseguem dizer, olha, nessa região vai chover. Onde exatamente Não- é mais não dá difícil. pra Então, às ser. vezes, a gente quer aquela informação precisa e a gente não tem aí a tecnologia disponível para dar com essa precisão. Então, acaba que muitas vezes a gente incorre em erro, mas por teimosia, né? Porque a gente quer dar Forçar. a gente quer forçar ali, dar uma informação numa escala que a gente não tem. né? Exatamente. E a gente tem também uma limitação de estrutura que na região, assim, precisaríamos de mais estações. Com mais- certeza, né? Aqui a gente tem basicamente os postos da rede oficial, nós temos no nosso estado somente 6 estações, né, que a gente chama de ECP, Estações Climatológicas Principais. Com um estado como Tocantins, isso é muito pouco. E tem regiões que não têm cobertura. Se a gente pega, por exemplo, das regiões mais produtoras do estado, que é a região aqui sudoeste, ali do Formoso, né, a gente não tem um ECP, por exemplo. E se a gente pegar mesmo a outra rede oficial, que são dessas estações automáticas, a cobertura ainda é falha, a gente precisaria investir muito mais. E aí por isso até que a gente desenvolve esse tipo de pesquisa. Né? Esses equipamentos são muito caros, então a gente desenvolver equipamentos mais baratos, a gente que acaba difundindo aí nessa tecnologia e quanto mais informação Melhor. ao longo do tempo, melhores são as nossas previsões. Muito bom. As informações aqui hoje estão fantásticas, né? Crédito de carbono, hidrologia, chuvas. Fantástico. Atual, né? Outro ponto que a gente queria falar aqui com vocês é sobre as ações que vocês fazem de divulgação dos seus trabalhos. Como é que funciona isso?
Então, hoje a gente tem alguns canais, né? Geralmente a gente trabalha com as redes sociais. Onde é que tem o Viveiro Florestal, tem uma rede social no Pode Instagram, citar né? pra gente depois. Isso, é Viveiro Florestal UFT. Viveiro Viveiro Florestal, Florestal, UFT. tudo junto, UFT. Esse é o Instagram. Esse é o Instagram, né? E aí o professor José tem o Instagram do laboratório dele, a Mara tem também do laboratório dela, né? Então as pesquisas meio que são interligadas. A gente tem um programa de extensão hoje, cada um tem um projeto de extensão, e hoje a gente está tentando juntar em um programa só, para tentar também dar mais divulgação aos trabalhos, além das pesquisas, né? Publicação de artigos científicos, e com o mais novo projeto aí, que é o Centelha, que foi o edital do Centelha, a gente criou essa startup aí, Regenera Carbo, que é a ideia trabalhar com crédito de carbono, mas também levar outros trabalhos nossos, né, embarcado aí dentro dessa startup. Então, pesquisas nessa área que a gente vem desenvolvendo, a gente hoje tem uma startup que pode buscar. A gente sabe que hoje está muito em alta a captação de recursos por meio de startup. Então, são desde recursos públicos até recursos de empresas privadas, participação de rodadas de negócio, aonde um canal seria o CNPJ de uma startup, né? Isso torna mais menos burocrático, né? Mais sério o processo, mais ágil. Então, se a gente tem uma solução, a gente conversa com uma empresa que precisa daquela solução, ou uma empresa que tem um problema pode nos buscar e tentar desenvolver aquela solução e fazer essa conversa, esse diálogo mais rápido no meio dessa startup. O Instagram dela? Regener Carbo. E o Instagram do Lab? É LPMA UFT e LPMA UFT. E LP Flor UFT. LP Flor UFT. LP Flor Do Laboratório UFT. de Patologia Florestal. Tem sim. a clínica fitopatológica também, que é o trabalho de extensão. É muito bom. E ainda continuando aí sobre, né, como a gente divulga, a gente recebe também bastante aluno de escola, porque é uma ação interessante, né? Meio ambiente é sempre um tema da vez, Muito então interessante. a gente mostra para molecada aí que vem visitar a gente, tem uma forma de divulgar o curso, né? Não é um processo simples, né? Não é como às vezes muitos chegam lá no Viveiro fazer a visita, que minha mãe também planta, né? A gente brinca muito, a gente Mais complexo. plantar, todo mundo planta, né? Agora, produzir em escala, a gente consegue produzir a capacidade do nosso viveiro, em termos anuais, é 250 mil mudas ano. Uma coisa é eu plantar 10 pezinhos de qualquer coisa em casa, outra coisa é 250 mil mudas, né, dentro de um ciclo aí de produção. Então é muita coisa. Por volta de 20 mil mês, né? É Por volta mais ou de menos 20 mil isso aí. mês. Então, assim, É muita. muita coisa. E qualquer vacilozinho a gente tem perdas, né? E tudo isso tem um custo envolvido dentro desse processo. Então, além desse trabalho de recepção de escolas, a gente também recebe produtores, a gente atua participando de feiras, de eventos, rodadas de negócios. Então, a gente sempre que é convidado está indo lá divulgar. A gente tem, né, se falando muito de ação social, quase sempre a gente fecha parcerias, a gente faz doação de mudas, né, faz ação em escolas. A escola quer plantar uma coisa, a gente doa muda, né, prefeituras, às vezes a prefeitura procura a gente. Até mesmo outras empresas, olha, eu quero fazer uma ação aqui ambiental para os nossos funcionários, mostrar a relevância e importância do meio ambiente. Então, a gente está sempre fazendo esse processo de doação, de palestra, certo? A gente está sempre envolvido aí nessa questão de comunicação e divulgação, que é importante, porque a gente acaba, né, não só vendendo, vamos dizer assim, né? A gente usa muito o termo vender, mas não é financeiramente, mas a gente está demonstrando o que a gente produz e a nossa instituição, né, automaticamente. Isso, levando o nome, né? Exatamente. E assim, teve um projeto que você falou aí, que eu queria que você só explicasse um pouquinho da clínica, eu acho. A clínica fitopatológica é um projeto da professora Maria Elisa, certo? E é uma ação bem bacana que ela desenvolveu, aí também, né, concorrendo aos editais da FAPT, onde ela faz a diagnose de doenças para produtores. Ela não foca exclusivamente na área florestal, mas tanto florestal quanto agronômica, né? Hoje um grande passivo é a área de fitossanidade de maneira geral, né? Doenças de plantas, pragas, né? Insetos, e você planta e não tem a certeza se vai colher, porque a qualquer momento você pode, né, sofrer um ataque de uma praga ou de uma doença. E um grande problema que a gente tem é em diagnosticar, identificar essas doenças com precisão para adotar a medida de combate mais adequada. Então, esse projeto dela é bem bacana, que ela faz, né, essas análises gratuitamente, então o pessoal coleta o material,
manda para o laboratório e ela faz num curto prazo de tempo aí a identificação e inclusive já faz até uma recomendação de qual que seria o manejo mais adequado, né? Então é outro retorno que a gente dá para a comunidade aí, é bem bacana. Que às vezes o pequeno produtor ele não sabe o que usar, né? E muitas vezes ele não tem, porque o grande ele pode não saber, mas às vezes ele tem um recurso para contratar uma consultoria. Então ele contrata um profissional e o pequeno não tem esse recurso. Então às vezes ele já tem um recurso escasso e ele perde a produção por não ter o suporte adequado. Então é mais uma outra ação que a universidade faz, né, fazendo isso gratuitamente, obviamente. Tem um custo, mas esse custo é bancado, no caso, pelo Estado, né, via FAPT, que é a Fundação de Apoio projeto, né, do Estado. Então, ela fomenta a clínica e a clínica atende a comunidade. Então, a professora Mara já atendeu aí uma série de produtores, assentamentos, né, pequenos produtores rurais, principalmente voltados à agricultura familiar, é bem bacana. É até interessante depois conversar com ela, né? Sim. Porque o que eu vejo é que tem muitos produtores, né, assim, que tem essas dúvidas, né? O que está acontecendo com a minha plantação? Que tipo de doença que é? Aí tira foto, vai na internet, não tem assessoria, né? Então é um serviço muito legal, cara. E às vezes também, Alex, tem aquele produtor que ele usa o mesmo produto. A outra doença Acaba ele que joga atrapalhando, né? às vezes nem funciona. Ou desenvolve resistência, né? Exatamente. É que a gente, quando você fica Mesma gripado, coisa de compra a bactéria. mesma coisa, tem uma hora que aquele remédio que você está tomando toda vez não funciona mais. Já não, e depois não vai ter mais alternativas, né? Exatamente. Muito bom. Lucas, você tem mais perguntas? Já estou chegando ao fim da nossa conversa e dizer que está sendo muito interessante. Aprendemos muito com vocês aqui e mostrar, né, a atuação e os trabalhos do Viveiros e tudo que vem ligado ali com o Viveiro Florestal da UFT. Tem que falar o nome certinho. Certinho, o Zé Neto falou, não esquece não. Tô acertando, né, Zé Neto? Até agora tá. Não, eu estou satisfeito também, Alex. Deixar aberto, né, para Isso. o que eles desejam. Um outro assunto, né? Alguma coisa que a gente não pontuou aqui que Perfeito. seja interessante. Os eventos que vocês participam, né? Eventos Próximo que tiverem, como é que tá a perspectiva aí? Isso, na próxima, né? Daqui a alguns dias a gente vai estar trabalhando com a feira, né? Com a Agro 360, acho que o Zé pode falar mais. 18 a 20 de abril aí, a gente Pertinho. vai estar participando, né, levando aí os produtos tanto do Viveiro quanto do LPMA e do LP Flor lá para divulgar. Vocês levam a planta mesmo? A gente leva, a gente faz Algum? doação de muda, Ah, a gente leva. faz doação, É um uma ação caminhão, bem né? bacana. A gente É um caminhão vai de- um caminhão de muda, a gente deixa lá e o pessoal leva. De lá já não volta mais, só não leva. volta mais, A Grotins também estão de olho, não? A gente participa da Grotins, da Expo Gurupi, a gente está sempre Pô, presente aí. Ó, convidou, a gente vai, certo? Para divulgar, a gente está sempre participando. Isso aí, acho que no mais seria isso de minha parte. Eu agradeço, né, o espaço de vocês aí, Lucas e professor Alex. E a gente sempre está disponível. A gente tem uma dificuldade muito grande enquanto universidade de se comunicar. Às vezes, né, a gente está aqui dentro, professores vocês aí da Exato. Química, da Biotec, da Florestal, da Agronomia, da Agroindústria, e a gente não sabe, às vezes, o que um outro colega está fazendo, né? A pesquisa, a extensão. A extensão agora a gente está conseguindo, né, melhorar, graças aí a ProEx, com vários projetos editais, a acreditação de extensão está forçando a gente, né, no bom sentido, a tentar... Esse aqui é um projeto de de extensão. extensão, trabalhar mais com essa parte, por quê? Porque a gente tem aquele discurso de dar um retorno para a sociedade, a gente, né, tem que fazer isso. Então, o Viveiro, a gente fica muito feliz que foi uma das ferramentas, tem um laboratório do professor José, da professora Amara, mas é uma das ferramentas que a gente consegue acessar o produtor. E a partir daí, divulgar o nosso trabalho, colocar os nossos alunos no mercado de trabalho via Viveiro, via projeto, via produtor. Se a gente não conseguir se apresentar para a sociedade, fica muito difícil a sociedade fazer a nossa defesa, né? Vamos defender a educação superior, vamos defender os cortes de educação, mas se a sociedade não conhece o que nós estamos fazendo aqui dentro, E o caminho é esse, aproximar, né? os alunos a gente consegue, né? O nosso carro-chefe, que a gente consegue colocar o aluno no mercado. Mas a gente sabe que não é só isso. E os outros pilares, né? A pesquisa, a extensão.
Então a gente fica muito Diferencial da feliz. universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. E vocês estão verdade. contemplando tudo isso, né? Isso quando a gente se depara, né, nossos amigos, familiares, eles perguntam, mas você só dá aula? Então, você só dá 8 horas É uma semanais das ou 10 horas funções. semanais, eles acham muito pouco, né, quando comparado ao ensino fundamental e médio. Realmente a carga horária é menor, só que a gente tem outras atribuições dentro da instituição que os outros colegas não têm, como a pesquisa, o ensino, a pesquisa, a Captação de extensão, recursos. a gestão que às vezes a gente, né, não que lá que a gente não Gestão. fala, mas a gente é coordenador de curso, participa de comissão, diretor de campus, pró-reitor e por aí vai. É isso mesmo. Infindáveis comissões. Acaba São- que a gente nem fala, né? Vocês nem falam da São- gestão, mas também estão São inseridos, né? várias funções pelo mesmo salário. Se tivesse um aumento para cada comissão. Poxa, cara, que seria tava legal. Feliz. Cada comissão Não, que eu Leandro? coloco. Você concorda, Leandro? Essa vaga não funciona. É. E o professor tem essa capacidade de vamos, bora lá. Multifuncional. né? É, exatamente. Mas Mas agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo, que a gente sempre bate ali no cafezinho. É, né? a gente formalizou. Pelo menos tem um cafezinho, né? O Nós cafezinho é uma coisa formalizamos o bastante- cafezinho bastante. hoje. E é sempre bom estar divulgando o que a gente produz aqui. Parabéns pela iniciativa, é um projeto de extensão de fato, né? A gente tem o aluno envolvido, tem vocês, tem a divulgação de todo o conhecimento, né, produzido aí, tanto de colega que já passou por aqui, E, divulgando é cada verdade. um seu trabalho, e os outros todos que virão, Isso. certo? Isso é muito bacana. E torço sucesso do Fala Consciência Vamos aí. pra frente, né, certo? Zé Neto? Né? Tira o chapéu pro Fala Consciência. Show de bola. Que ele sempre falava isso no cafezinho ali. quem tira o chapéu? Vou tirar o chapéu pra quem? Então ele já falou alguns aí, né? Então ficou falado, tá gravado. Beleza, pessoal. Agora com você, Lucas. Recados É isso aí. finais. Então a gente agradece, pessoal, mais uma vez. A universidade é isso, né? O papel da universidade é esse. Diverso, né? Integrar, né? Ensino, pesquisa, extensão. Eles estão aqui promovendo a pesquisa. É um projeto de integração universidade-empresa, de cooperação, né? Aham, Universidade-empresa. todos. Tem a parte de extensão e vincula ao ensino, né, dos estudantes aí, especialmente de engenharia florestal, né? A gente então, mais alguma questão? Não, é só completar o que você falou, traz muita perspectiva social, né? Tá vendo? Quem for assistir esse podcast em algum momento aí, ou até mesmo escutá-lo, que vai ser vinculado na rádio Unig UFM, que ali vai chegar em lugares aí que o produtor vai escutar e vai procurar vocês. E isso é muito bom, né? Porque, tipo, tem pessoas precisando de orientações técnicas nessa parte, né? Na parte da questão das chuvas, né? Na parte das próprias plantas, que foi falado aqui hoje. Eu achei bem legal e estamos muito felizes de ter vocês aqui hoje, tá? Obrigado. Só queria me ajuda aí para repetir os Instagrams para quem tiver É interesse, para citar, né? @Viveiro Florestal UFT, @LPMA UFT, LPMA, Laboratório de Prototipagem. isso, e @LPFlor UFT, que é o da clínica fitopatológica. Isso. O da clínica, então, pessoal, LPFlor. UFT, tá? Quem tiver interesse no da clínica, Isso, e o da startup é Regener Carbo, Regener Carbo. da startup. Da startup. Nós vamos presentear vocês uma Opa. lembrança. Né? Isso aí, velho. Zé Neto. Agora eu gostei. Fala consciência. Vai hidratar nesse calor, né, Zé Neto? Com certeza. Já teve um brinde aqui que foi da professora Raquel, né? Um chaveiro. Teve um ano passado, a gente fez muita, e dessa vez faz garrafinhas. Isso é bom pra malhar, cara. Vai na musculação, ó. É bom aqui. A garrafinha Você já tá tem, né? frequentando Só falta academia? malhar. Tá percebendo, né? Você ia falar que não, né? Ele disse que tá. Você indo. fala. Não, eu tô sempre. Ele tá indo. 4 a 5 vezes. Pagando pelo menos tá, tá? Não, já tá pago, ia dar no cartão. Mas sempre presente. É isso aí. Vamos lá, Lucas, nas redes aí. Nossa, E também. nossas redes sociais, né? A gente tem que falar da gente, né? Os outros, mas... Todos nós. E nas nossas redes sociais, pessoal, sigam aí Instagram Fala Consciência PDC e nosso canal no YouTube Fala Consciência também, Fala Consciência PDC. Lembrando que a gente está na rádio IG FM 95.9. Beleza?
Muito bem, então, agradecendo a vocês e encerramos por hoje essa entrevista. Até a próxima oportunidade. Valeu, Abraço, até pessoal. mais.